E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre a audiência preliminar no juizado especial criminal, né? Essa audiência ali, ela é interessante, né? Porque ela é, como o próprio nome te diz, ela é uma audiência preliminar, né? Então, ela vem antes do próprio, preliminarmente, né? Então, ela vem antes do próprio processo e ela coloca a vítima no centro dessa audiência, dessa questão, né? Hoje, modernamente, olha só, uma legislação de 1995, a Lei de Juizados Especiais, né, já estava trazendo essa vítima, né, para o centro do processo, para a negociação, para sentar na mesa, entender o que aconteceu, se existe alguma forma de reparar aquela situação que ela sofreu. Hoje, modernamente, a gente vê uma tendência muito grande no direito penal, no processo penal, nessa ideia, né, de trazer a vítima para o processo, por exemplo, no acordo de não persecução penal, né, existem algumas das condições ali, a reparação da vítima, nas próprias ações penais ali, nós temos visto o próprio Ministério Público fazendo pedido de condenação de danos morais para aquela vítima, né, hoje já tem mais essa visão, né, de trazer a vítima para o processo, que realmente a pessoa que sofreu, né, um prejuízo, que sofreu um dano, trazer ela para o processo para tentar reduzir esse dano, esse problema que ela teve na vida dela. Então, essa legislação, a Lei 9.099 dos Juizados Especiais, lá uma legislação de 1995, olha só, em 1995 ela já era uma legislação, pensa assim, moderna, né? Ela já estava trazendo a vítima para o processo. Hoje em dia, nos dias atuais, a gente vê muito em foco essa situação, né, na doutrina, na jurisprudência e na própria legislação, se consolidando essa ideia de trazer a vítima para o processo, para ouvir a vítima, que é a pessoa que realmente sofreu algum prejuízo em decorrência de um crime, né, de alguma situação aí na sua vida. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu achar aqui, compartilhamento. Aqui. Então, pessoal, a gente vai falar aqui sobre a audiência preliminar no juizado especial criminal. Então, eu sempre gosto de trazer aqui a previsão legal dessa audiência, né? Então, eu gosto sempre de trabalhar a previsão legal, porque eu sempre falo para os alunos da mentoria, dos nossos treinamentos, a primeira coisa que você tem que saber, a primeira coisa que você está em dúvida lá, vai fazer uma audiência de instrução e julgamento ou recurso, a primeira coisa que está iniciando, né? Não é uma coisa tão comum no seu dia a dia, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a sua legislação, né, abrir a lei ali que trata especificamente, Código de Processo Penal, se for alguma lei específica, né, crime de drogas, por exemplo, entender como funciona aquela lei, né, ter ideia daquela lei. Se você vai fazer uma audiência de instrução e julgamento, olha lá o artigo 400 do Código de Processo Penal, entende o que é audiência de instrução e julgamento, como funciona, como são as fases dela, né, como é o procedimento. Então, eu sempre gosto de trabalhar essa ideia para os nossos alunos, para os nossos mentorados, né? Então, essa previsão legal dessa audiência preliminar, ela está no artigo 72 da Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Especiais. Então, aqui, artigo 72, na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil acompanhado por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição de danos e de aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Então, como nós vimos aqui, a própria legislação também, mas na prática, no dia a dia, nós vimos que essa audiência é feita por um serventuário da justiça, né, por apesar da lei falar em juiz e promotor, essa audiência, por ter esse caráter preliminar de composição, muitas vezes ela é feita ali por um estagiário, né, por um serventuário da justiça, por algum assessor do juiz, para tentar formalizar para fazer esse ato aqui, né? Então, essa é a previsão legal dessa audiência preliminar que está prevista na Lei 9.099. Para lembrar, né, os crimes que estão sob os cuidados da Lei 9.099 é aquele que tem a pena máxima até 2 anos ou nas contravenções penais. Então, esses crimes, eles são deslocados para a Lei do Juizado Especial, para o Juizado Especial Criminal. Então, aqui a gente viu já a previsão legal, então a gente vai trabalhar aqui o objetivo, né? Qual é o objetivo da audiência preliminar? O objetivo da audiência preliminar é justamente esse,
composição dos danos, né? Então, você chega lá na audiência, você chega lá nessa audiência preliminar, você chega na audiência preliminar e o conciliador, ele ouve você, ouve o teu cliente, ouve, se você, por exemplo, é advogado autor do fato, né, ouve a vítima primeiro, depois ouve o autor do fato, né, entende um pouquinho, né, às vezes as pessoas, elas têm essa necessidade de falar o que aconteceu, né, às vezes elas não querem que o processo ande, né, tenha uma continuidade, mas pelo menos elas querem ser ouvidas por alguém, por uma autoridade. Então, esse conciliador, ele ouve as partes, né, e tenta entender o que aconteceu, tenta entender achar alguma forma de encerrar esse processo, né? Então, vamos ser claros também, o objetivo do Poder Judiciário e da própria legislação é acabar com o processo, né? Então, eles querem que a pessoa não represente, ou elas querem que as partes façam um acordo, que também é uma forma de desafogar um pouco o judiciário nessas questões mais simples. Então, primeiramente, se entende se a pessoa realmente, se a vítima, ela quer realmente processar aquele autor do fato, ela quer ver aquele autor do fato processado, ou se existe alguma possibilidade de ser feita uma composição dos danos, uma situação civil, né? Por exemplo, um crime de injúria, né? Xingou lá, o autor de fato xingou a vítima, né? Entende-se de repente alguma reparação pecuniária, né? De repente o interesse dela, houve alguma ameaça, né? Um crime de ameaça. Então, se entende se essa vítima se contentaria com a reparação civil, né, com uma indenização ali, e se ocorresse essa indenização, está tudo ok para ela, né? Então, esse é o primeiro objetivo, né? Feito isso também, né, até antes mesmo desse objetivo de se entrar numa situação de reparação civil, se busca entender se isso é uma coisa que acontece sempre, é uma coisa que aconteceu esporadicamente, está tudo bem, de repente as partes, como normalmente acontece, né, em muitos dos meus processos, que eu atuo nesses casos específicos, não são muito, mas os que eu atuo, chega lá, as pessoas até dizem, foi um fato isolado, aconteceu, se tiver tudo bem daqui para frente, está tudo bem, vamos seguir a nossa vida e está tudo certo. Então, esse processo, ele é arquivado, não tem andamento. Caso a vítima, né, a vítima entenda que não, quero que esse processo ande, né, tenha uma continuidade, o conciliador, ele tem que entender essa situação da reparação civil, se existe alguma forma de se reparar civilmente, né, de ser reparado civilmente esse processo e encerrar, né. Então, caso o conciliador ele consiga fazer um acordo, né, uma composição entre as partes, então, nós passamos aqui para a segunda fase, né? É feita essa composição, ela é lavrada no termo de audiência ali, e essa decisão, né? Esse acordo homologado pelo juiz, ele passa a ser um título executivo. Então, foi combinado algo ali, caso não seja cumprido, a pessoa ela pode executar esse acordo, né? Sendo como um título executivo. Então, aqui a gente destaca, no caso da ação penal privada ou condicionada à representação, o acordo acarretará a renúncia do direito de queixa ou representação. Então, se a pessoa, ela foi feito o acordo, ela aceitou uma reparação civil, alguma nesse sentido, automaticamente essa citação desse acordo acarreta a renúncia do direito de queixa ou de representação nos crimes de ação penal pública condicionados à representação, né? Então, aqui a gente falou sobre o objetivo da audiência preliminar e falamos que, no caso, que é fazer um acordo, né, que acabar com esse processo, sendo feito um acordo, quais são as consequências desse acordo. Agora a gente vai para uma segunda possibilidade, que é a não realização do acordo. Então, essa vítima, ela diz que quer ver o autor dos fatos processada e não existe nenhuma forma de acordo, ou que ela busca de reparação, o autor do fato entendeu que é demasiado para ele, enfim, não é formalizado um acordo e esse processo ele passa para a próxima fase, né? Então, assim, caso esse processo, as partes decidam que esse processo tenha seu andamento, né? Então, é concedido para a parte, no caso a vítima, né? O imediato direito de representação, ponto, né?
Caso ela não exerça ali esse direito de representação de forma imediata, ela pode fazer até no prazo de 6 meses, conforme, né, determina o artigo 103 do Código Penal. Então, assim, ela pode representar ali naquela audiência, não, eu quero realmente ver essa pessoa processada. Ou ela ainda tem, ela pode sair da audiência e ainda tem aquele prazo ali do artigo 103 do Código Penal para apresentar a representação ou a queixa-crime, né, dependendo da situação específica do crime que está sendo apurado ali, né? Então, naqueles casos, isso a gente está falando, né, de ação penal privada, nos casos de ação penal privada ou nos casos de ação penal condicionada, ação penal pública condicionada à representação. E naqueles casos em que a gente está falando de ação penal pública incondicionada, nós temos essa outra possibilidade aqui. Nos casos de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, né? Então, aqui, foi feita audiência, não teve acordo ali, e o processo, e o crime que está sendo apurado ali é um crime, e o crime que está sendo apurado ali é um crime de ação penal pública incondicionada, que é aquela que o Ministério Público, né, decide se vai processar ou não, né, que o Ministério Público é o dono, né, da ação penal, nesses casos específicos, né, o Ministério Público ele pode observar ali que seja um caso, por algum motivo, um caso de arquivamento e solicita o arquivamento desse processo. Mas caso ele entenda que não seja um caso de arquivamento e a pessoa atendendo os requisitos legais, o Ministério Público pode imediatamente fazer a proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo, conforme o caso específico. Então, de forma bem resumida, né, pessoal, essa aqui é a nossa audiência preliminar no juizado especial criminal. Então, os pontos importantes aqui, o principal objetivo dela é, fazendo uma breve revisão, né, o principal objetivo dela é fazer uma composição do dano entre as partes, né, para que esse processo ele termine, que ele não tenha um andamento. Caso não seja feito esse acordo, a parte pode representar imediatamente ou até no prazo de 6 meses previsto no artigo 103 do Código Penal, ela pode representar ou oferecer a queixa-crime. E naqueles casos em que o crime ele é apurado é de ação penal pública incondicionada, né, a representação, o Ministério Público pode solicitar o arquivamento desse processo, né, por aquelas razões específicas da legislação, ou então ele pode fazer a proposta de transação penal, suspensão condicional do processo, conforme o caso específico. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Até a próxima aula.